Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o teu curtir aqui se você gostou do tema do nosso vídeo. E sem mais delongas, vamos lá! No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, né? De como eu vim parar nessa internet. Apesar de eu já estar um bom tempo nesse meio, esse canal ele é relativamente novo. Nós temos começado agora a movimentar, né? Eu tenho começado a movimentar ele agora. E aí, mesmo muitos de vocês já me seguindo de outras redes sociais, eu sei que sempre vai chegar gente nova por aqui, chegou gente nova que me descobriu através do próprio YouTube, e aí eu decidi gravar esse vídeo contando a minha história de como eu vim parar na internet, vim parar no YouTube, para que vocês me conheçam um pouco mais. Então, já vou começar me apresentando. Eu me chamo Larissa Martins, sou casada, tenho atualmente 25 anos, sou mãe de 2, temos o José, de 1 ano e 6 meses, e a Ana, que está na minha barriga atualmente no momento desse vídeo, mas que quando esse vídeo for ao ar, pode ser que ela já tenha nascido, né? Estamos na reta final da gravidez. Sou casada com o Danúzio. Moro no interior do Ceará, numa cidade chamada Barbalha, mas sou natural de Juazeiro do Norte, que são cidades vizinhas, tá? Embora você esteja me assistindo por esse canal, a minha história com o YouTube não começou aqui, né, com a internet. Começou em um outro canal que eu ainda tenho, ainda tá ativo, mas que nós não gravamos mais vídeo pra lá atualmente, né, que é o meu canal Exalando Santidade. Mas como foi que tudo isso começou? Eu, desde muito nova, sempre participei de movimentos da igreja, sou católica, sempre participei de movimentos da igreja, de novas comunidades, de evangelizações e coisas do tipo dentro da comunidade que eu fazia parte. E aí, uma vez conversando com alguns amigos, a gente estava partilhando sobre evangelização nos meios sociais, na internet. Na época não era algo tão comum como é hoje, mas é claro que já existia, né? E falando sobre o assunto, a gente foi percebendo que existia muitos canais, perfis e coisas do tipo que falavam sobre, e blogs também na época, né, que era bem famoso, que falavam sobre fé e espiritualidade, mas eles eram mais canais protestantes. Eram poucos os que a gente via católicos, né? E que principalmente eram feitos por jovens. E aí, dentre essas nossas conversas, um dos nossos amigos me sugeriu, né, gravar, porque na época eu participava de ministério de teatro, dança, comunicação, essas coisas, e ele viu isso, né? Que poderia ser uma oportunidade pra mim de evangelizar, de falar daquilo que eu já vivenciava, daquilo que era a nossa fé para outros jovens. No momento eu ri, né, da cara dele e abominei a ideia, porque eu sempre tive muito receio de estar na internet. Eu tinha medo que as pessoas roubassem os meus dados, as minhas fotos, enfim, todas essas coisas, sabe? E aí eu tinha perfil no Instagram, mas não movimentava muito, era bloqueada ali só para as pessoas que eu liberava o acesso, porque eu tinha realmente esse receio. Eu assistia, gostava de fotos, tinha câmera, todas essas coisas, mas não fazia isso intencionalmente, né? Mas digamos que ali foi uma primeira sementinha que ele colocou em mim, né? Que despertou o pensar sobre o assunto. E um dia, lendo um livro da Fernanda Soares, que é o livro A Mulher Segundo o Coração de Deus, na minha casa lá, eu comecei a pensar em tudo aquilo que eu estava lendo e o quanto que aquilo era importante para nós mulheres. Que principalmente nos tempos atuais, né? Aquela mensagem, ela era muito verdadeira, porque se deturpava e se deturpa muito o significado de ser mulher e tudo isso, né? E aquilo mexeu de tal maneira comigo, aquele conteúdo do livro mexeu de tal maneira que eu precisei externar de alguma forma aquilo que eu estava compreendendo através da leitura. E foi aí que na minha casa eu decidi do nada parar e gravar um vídeo. Gravei o meu primeiro vídeo, que é sobre A Mulher Segundo o Coração de Deus, e postei nesse canal. Eu já tinha um canal, né, que é o Exalando, que é o meu primeiro canal, Exalando Santidade, mas ele não tinha esse nome, não tinha nome nenhum. Na verdade, eu acho que tinha o meu nome. Eu usava ele só para compartilhar vídeos de coreografias, de apresentações que nós fazíamos na comunidade. Então, ele só existia para isso. E aí, eu fui e compartilhei esse vídeo lá, coloquei lá, gravei, editei, tudo ali de forma bem improvisada, mas o meu intuito nunca foi de alcançar
muitas pessoas, de ver aquele vídeo bombando na internet e tudo isso, né? O meu desejo mesmo era que ficasse ali registrado pra mim aquilo que eu tinha aprendido, mas que se outras mulheres tivessem a oportunidade de escutar também aquilo que naquele momento estava ardendo em mim, no meu coração, também seria algo muito importante. Fiz isso, postei. E aí quando foi no dia seguinte, o vídeo, quando eu acordei, estava em todos os grupos de WhatsApp da comunidade que eu fazia parte. Praticamente todos os meus amigos já tinham visto, né? E eu morta de vergonha com aquilo, porque eu não lembrava que tinha gente que me seguia no perfil, né? No YouTube, por causa dos vídeos dos teatros e que eram da comunidade. E aí aquelas pessoas começaram a me incentivar, dizer que estava muito bom e que eu precisava continuar. E pelo incentivo foi que eu continuei gravando os vídeos. E aí nasceu esse primeiro canal, lá em meados de 2015. E aí eu continuei postando vídeos de formação, de espiritualidade, vídeos sobre tudo aquilo que eu ia aprendendo na medida em que eu ia me aprofundando na minha espiritualidade. Então, se eu lia um livro, eu gravava alguns vídeos sobre ele, né, com os temas que eu tinha aprendido, os temas que eu ia estudando, nas formações, no catecismo, enfim, todas essas coisas. E o canal foi crescendo. E foi aí que me pediram também pra ir pro Instagram. Eu fui pro Instagram, comecei a fazer essas postagens também, tudo nesse perfil que era voltado para o canal. E nesse meio termo eu fui conhecendo também o caminho das virtudes. Fui apresentada toda a beleza das virtudes, né? E uma das que foi a primeira a entrar na minha vida foi a modéstia. Eu vivia uma espiritualidade, eu entendia a importância do corpo, o quanto que ele é templo de Deus, mas ainda a forma como eu me vestia, ela não era tão coerente com a minha fé. Ela chamava mais a sensualidade do que a ser templo de Deus. E aí eu fui trilhando esse caminho com a modéstia e fui compartilhando também. Na época, era um tema que estava muito em alta, né? Foi um tema que ganhou muito destaque no meio cristão, principalmente no meio católico. E aí, muitas meninas que também estavam passando por todo esse processo começaram a me acompanhar no YouTube e no meu perfil do Instagram e vendo as mudanças na minha forma de vestir. E também algo que fez com que crescesse mais ainda foi porque eu nunca tive grandes condições financeiras, né? Então eu estava fazendo aquela mudança, mas não podia jogar todas as minhas roupas fora. Foi aí que eu precisei arranjar um meio de conseguir conciliar a mudança que eu queria ter com aquilo que eram as minhas circunstâncias. E eu fui adaptando, né? Aprendendo a adaptar as minhas roupas. E eu gravava muito e mostrava muito, né? As minhas customizações, como eu estava transformando uma roupa que era indecente em mais decente. E todas essas coisas, né? E essas meninas foram gostando demais das minhas dicas e foi crescendo o perfil, o canal. Eu fui ficando um pouco mais conhecida em tudo isso, né? E de tanto eu compartilhar, de tanto eu fazer isso, eu acabei também despertando na minha mãe um desejo de entender o que era modéstia e de me apoiar. E aí foi quando ela começou a fazer as minhas roupas. E como nós não tínhamos essa condição tanta, a gente ia em loja de tecidos, comprava retalhos, ia fazendo como dava. E aquelas meninas que já me acompanhavam por causa das minhas customizações, as minhas dicas baratas de como se vestir bem sem precisar ter que gastar rios de dinheiro, começaram a me pedir para vender aquelas roupas que eu fazia para mim. E foi quando nasceu a nossa primeira loja, que faliu no seu primeiro mês, porque começou totalmente desregrado, né? E eu desisti desse projeto depois de um bom tempo, pelo incentivo do meu esposo, que na época era só namorado, né? Nós decidimos voltar com a loja um pouco mais estruturada e foi aí que nasceu a minha loja Exalando Modéstia. Porém, dentre tudo isso que eu ia vivendo, eu ia também buscando cada vez mais amadurecer a minha fé, amadurecer a minha espiritualidade, tudo aquilo que eu ia vivenciando, tudo aquilo que eu ia aprendendo. E eu fui vendo que existia um movimento muito grande que prezava só o vestir a saia, o vestir blusa comprida, isso e aquilo, e que era como se só isso fosse importante e as outras coisas não, né? As outras virtudes não, os outros aspectos da nossa fé não. E eu fiquei muito conhecida nessa época como a menina da modéstia, a menina que falava sobre isso, e eu não queria ser conhecida apenas pelas roupas.
Eu queria que as pessoas pudessem não só escutar da minha boca aquilo que era as minhas experiências e aquilo que era a minha fé, mas que elas pudessem ver isso através de mim. E aí eu fui aprofundando mais, e fui percebendo o quanto que o meu canal já não era mais aquele meio somente de evangelização, mas era um meio também de enaltecer o meu ego. Né, como colérica, pensando um pouco nos temperamentos, a gente tem algumas tendências naturais. E uma das tendências naturais do colérico é esse de se sentir valorizado, de se sentir amado, de ser o centro das atenções. E naquela época eu estava me vendo muito assim. Não era mais um desejo genuíno só de evangelizar, mas era de ser a Larissa ali, sabe? A figura de autoridade, aquela palavra, aquilo tudo. E eu fui me incomodando muito com tudo isso e decidi parar de gravar. Parei de gravar para poder entender o que era que Deus queria de mim e mudar essa minha mentalidade. E nesse meio termo eu fui vendo o quanto que aquele processo foi importante na minha vida, mas ele não era mais o que Deus me pedia, né? O canal, ele era importante, ele foi um meio que me ajudou a crescer, porque através dos meus vídeos eu ia criando a responsabilidade de estudar, de mergulhar na fé, na espiritualidade, mas que naquele momento não era o que Deus pedia mais de mim. Que para minha saúde mental, para o meu crescimento pessoal, eu precisava abrir mão de toda aquela fama, de estar ali no centro das atenções e deixar que fosse feito esse papel por aqueles que são os seus mais capacitados, né, como os sacerdotes e outras pessoas. Eu fui entendendo que não era mais o meu tempo estar naquele canal e parei de gravar definitivamente, desisti. E aí nesse meio termo também eu fui aprendendo mais sobre as virtudes, fui conhecendo o caminho da vida cotidiana, fui aprendendo mais com São José Maria Escrivá e outros santos sobre tudo isso, e foi quando eu decidi abrir o meu perfil, né? O meu perfil, que ele era só privado, passou a se tornar um perfil aberto para que outras pessoas pudessem me seguir. E aí eu fui compartilhando a minha vivência. Eu queria não mais ser reconhecida como a menina das saias, mas como uma menina qualquer, uma mulher qualquer que busca trilhar esse caminho de santidade dentro da sua vida cotidiana, dentro daquilo que é a sua realidade, né? Onde ela mora, onde ela está inserida, mostrar para outras pessoas que não só a nossa palavra, mas a nossa própria vida é um grande testemunho para os outros. E aí foi que eu fui crescendo o meu perfil pessoal. A partir disso, né? De um incentivo inicial do meu marido, na época noivo. Já era meu noivo, né? E aí muitas outras pessoas foram chegando porque já me conheciam das outras redes ou porque também tinham esse desejo, se sentiam inspiradas nesse meu estilo de vida. E depois de um grande tempo, eu fui sentindo falta, né, de gravar pro YouTube, de falar com outras pessoas, de compartilhar um pouco da minha vida. Porque eu fui vendo o quanto que no Instagram era tudo muito bonitinho, muito milimetricamente pensado. E o quanto que muitas pessoas viam a vida perfeita de alguns que estavam lá, que estão lá, e que se sentiam mal, porque não era aquela a sua realidade, não era aquela a sua circunstância. E não conseguiam entender como adaptar isso para a sua realidade. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais sobre isso, não só no meu perfil lá, mas também aqui no YouTube, né? E foi aí que esse canal nasceu, por esse desejo do meu coração de mostrar para outras pessoas que na sua simplicidade, que nas suas circunstâncias, que dentro da tua própria realidade você não só consegue dar o seu melhor, fazer aquilo que Deus pede de nós, como você pode ser santo ou ser santa, né? Você não precisa ter aquela casa perfeita, você não precisa ter a vida perfeita, mas que dentro da nossa vida cotidiana, o Senhor nos espera, né? E foi aí que eu vim pra cá de novo, voltei pro YouTube, comecei a gravar a minha vida, comecei a partilhar com vocês e estamos aqui, né, trilhando esse caminho. Vocês me conhecendo e eu conhecendo um pouquinho de vocês, né? Onde eu partilho um pouquinho das minhas experiências, de como trilhar esse caminho de santidade na vida cotidiana, né? Esse caminho buscando as virtudes nas pequenas coisas, né? E é isso, gente. Esse vídeo não é um vídeo super, super detalhado, porque daria muita coisa, muito pano pra manga.
Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Porque é o desejo do meu coração. Esse canal, ele surgiu como isso. Uma forma de compartilhar a beleza da vida cotidiana com as suas dificuldades, com as suas misérias, com tudo aquilo que é próprio da nossa vida, né? O meu desejo é mostrar pra você que você não precisa ter a vida perfeita, que você não precisa ter inveja daquilo que você não tem, mas que você pode dar o teu melhor, viver a tua vida de uma forma que vale a pena diante daquilo que você tem, né? Com as forças, com as possibilidades que te cercam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre mim, sobre a minha história, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. E posso gravar, quem sabe, um vídeo só sobre isso, né? Respondendo perguntinhas de vocês sobre como eu vim parar na internet, como foi tudo isso, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.